Olá, tudo bem com você? Vamos hoje refletir no capítulo 21 do Evangelho de Lucas, que de certa forma é um paralelo a Mateus 24 e outros capítulos que tratam da advertência de Jesus com respeito ao fim dos tempos, a sua segunda vinda em glória e majestade. Mas o capítulo começa destacando aqui a oferta da viúva pobre. É dito que Jesus estava a observar. Isso eu acho bonito porque mostra que Jesus está atento até ao seu mais humilde servidor, seu seguidor mais discreto, seu servo mais humilde. Ele estava observando e viu que uma viúva pobre colocou no local de ofertas o que ela tinha, deu todo o seu sustento, deu tudo o que possuía. Nenhuma atitude de seus filhos passa despercebida aos olhos de Jesus. Em seguida, Jesus fala da destruição do templo de Jerusalém, a glória da nação de Israel, e eles apontavam para esse templo majestoso como sendo orgulho nacional, como algo que lhes despertava orgulho. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, e isso aconteceu de fato no ano 70. Portanto, dos versos 1 ao 4, nós vemos Jesus destacando a simplicidade de um adorador sincero, a viúva pobre. E nos versos 5 e 6, vemos o contraste com isso na ostentação do templo, que naquele momento na história de Israel, infelizmente, representava uma religião formalista, uma religião de aparências. A verdadeira religião versus a religião de aparências está aqui logo nesse começo do capítulo 21. Em seguida, Jesus começa a falar sobre os sinais que apontariam para a destruição de Jerusalém, misturados com os sinais que apontam para a volta dele, para a segunda vinda dele. E ele faz isso misericordiosamente, porque, como já vimos em Mateus e Marcos, não seria bom que os discípulos soubessem que levaria ainda 2 milênios para que Jesus voltasse. Eles estavam ansiosos para saber quando Jesus iria voltar e quando seria estabelecido finalmente o reino eterno. E Jesus, então, por bondade, mistura os sinais desses dois eventos, para que eles realmente não tivessem muita clareza com respeito às coisas que devem acontecer no futuro e deveriam acontecer no futuro deles também. Jesus menciona guerras, revoluções, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, epidemias, fome, perseguição, e diz que essas coisas seriam o princípio das dores. Naturalmente que a intensidade e o fato de todas elas estarem ocorrendo ao mesmo tempo em nossos dias nos faz pensar que realmente a volta de Jesus é um evento que se aproxima rapidamente. Ao ser presos, os discípulos não deveriam se preocupar tanto com o que deveriam dizer, porque Jesus disse no verso 15 que eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir. Nós temos que estar preocupados, sim, com a nossa condição espiritual, com o nosso preparo, nossa comunhão com Deus, porque na hora em que nós precisarmos testemunhar dele, ele promete que nos dará a palavra certa, nos dará sabedoria e falará por nosso intermédio. E no verso 19, que compreende o fim dessa parte aqui que fala do princípio das dores, dos sinais, das profecias com respeito ao fim e também à destruição de Jerusalém, ele diz que é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Como é importante ao cristão ter perseverança. Ainda que passe por momentos difíceis, turbulentos, precisamos confiar na promessa de Cristo, que é certa, ele nunca mentiu. Os cristãos que viverem nos últimos dias também passarão por momentos difíceis, probantes, e devem perseverar, não desanimar, porque justamente esses momentos difíceis apontam realmente para o fim de todas as coisas e a concretização da promessa que é a volta de Jesus. Depois, aqui nos versos 20 a 24, Jesus anuncia a Jerusalém sitiada. Ele aponta aqui no verso 22 para Daniel 9:26, tudo o que está escrito vai se cumprir. E lá em Daniel 9:26 fala realmente da invasão de Jerusalém pelos romanos e da destruição que ocorreria na santa cidade ali. E depois diz também que cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações até que os tempos dos gentios se completem. Jesus quer que os gentios também sejam alcançados pelo Evangelho. E aqui nós vemos uma predição também de que todos ouvirão a palavra de Deus. Judeus, gentios, todos os povos ouvirão deste Evangelho e poderão ter também a sua oportunidade de salvação. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa de coisas que sobrevirão ao mundo, diz o verso 26. Se esse verso não tem que ver com o nosso tempo também, não sei mais o que tem, porque de fato hoje nós vivemos na época do terror, atentados terroristas, situações que lançam medo, crises econômicas se avizinhando,
e as pessoas temerosas com respeito ao futuro, porque muitas delas realmente não confiam em Deus. Não confiam no Deus Criador que pode guardá-las desse momento de tribulação. Homens desmaiando de terror. O verso 25 menciona aqueles sinais, sinais no sol, na lua, nas estrelas, que já ocorreram no século XIX, portanto, dá para dizer que estamos vivendo em tempo emprestado. Faz tempo que o tempo do fim começou. Podemos então entender que vivemos no fim do tempo do fim. E finalmente, então, nos versos 27 e 28, nós vemos a conclusão deste sermão profético, quando Jesus anuncia então o momento de sua vinda. Então, ou seja, depois de todos esses eventos ocorridos, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Mais uma vez, Jesus enfatiza que a sua vinda será visível, com poder e glória. Nada de arrebatamento secreto, nada de uma vinda oculta, nada de um Jesus que vem à terra, pisar aqui entre nós, viver como ser humano novamente, nada disso. Ele vem em glória e majestade. Todo olho o verá, diz Apocalipse 1:7. E já vimos isso em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. É dito que os salvos, tanto aqueles que morreram e foram ressuscitados, quanto os que estiverem vivos e forem transformados, glorificados, esse grupo junto, unido, subirá para o encontro de Jesus nos ares. O arrebatamento será visível e na volta de Jesus, jamais antes e jamais secreto. Quando virdes acontecer todas essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus, diz o verso 31. E eu quero ler aqui textualmente os versos 34 a 36, porque eles trazem advertências muito importantes para aqueles que estão vivendo no tempo do fim, para aqueles que viveram em todas as épocas, mas especialmente para aqueles que vivem realmente às portas da volta de Cristo. Jesus disse: Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, como uma armadilha. Veja as advertências sérias de Jesus, que não nos ocupemos de coisas pecaminosas como orgias, embriaguez, nem tampouco com coisas que até aparentemente são boas, preocupações deste mundo, os compromissos, afazeres, que essas coisas não nos absorvam de tal maneira que nós nos esqueçamos do essencial, que é o preparo para a volta de Jesus. De que adianta desfrutarmos de prazeres terrenos e garantirmos uma agenda repleta de compromissos e cumpri-los e perdermos depois a vida eterna? Tudo isso ficará para trás. Tudo isso terá sido inútil se nós desperdiçarmos a oportunidade de salvação que Jesus nos dá de termos realmente acesso à vida eterna. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. O segredo do preparo espiritual e do preparo para a volta de Jesus está nessas duas palavras: vigilância e oração. Vigiar constantemente o mundo que nos rodeia e a nossa condição espiritual. Vigiar os sinais externos e vigiar também o nosso coração. E orar todo o tempo para manter nossa comunhão com Jesus, nossa amizade com Jesus. E o verso 37, ele como que ele encerra o capítulo mostrando realmente qual era a atitude de Jesus que devemos imitar. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras, ou seja, Jesus, enquanto era dia, pregava o evangelho, tinha foco na missão, tinha uma missão muito clara, e à noite ele se retirava para orar. Que nós vivamos dessa forma também, que nós durante o dia possamos aproveitar todas as oportunidades de nos preparar espiritualmente e ajudar outras pessoas também nesse preparo, tendo uma missão muito clara. E à noite, não só à noite, mas nos momentos em que nós pudermos fazer isso, possamos realmente ter uma vida de oração, de comunhão com Deus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na presença de Jesus e que possamos realmente a cada dia nos preparar mais e mais para a segunda vinda de Cristo em glória e majestade.